Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Será que esse é o evangelho verdadeiro, onde você é intimidado a se relacionar com alguém através do medo? Eu não acho que esse seja o objetivo de Deus, nos atrair através da imposição do medo. Eu creio que o relacionamento real, o relacionamento verdadeiro, ele vem através da vontade. E a vontade, logicamente, vem através de um sentimento, que esse sentimento seja o amor. Então, eu não creio que Deus queira que as pessoas propaguem um evangelho onde intimida as pessoas e, através de um relacionamento baseado no medo, você vai ser salvo. As pessoas estão se relacionando por medo de ir para o inferno e não por amor a Deus. E eu não creio que esse seja o evangelho verdadeiro. Eu creio que o evangelho verdadeiro, ele é aquele em que mostra para você o porquê você deve se relacionar com Deus, o que é que ele já fez por você, o amor que ele tem, pela obediência e por tudo que Deus de fato fez por nós, entregando o seu único filho para nos salvar, para nos tirar do pecado, da mão do maligno. E isso tudo é amor. Quem de nós teríamos a capacidade de entregar o nosso único filho para salvar quem quer que seja? Isso é amor. Se isso não é amor incondicional, eu não sei o que seria. Então não adianta a gente absorver esse evangelho que diz que se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. E aí a gente começa a tentar se relacionar por medo de ir para o inferno e não por amor a Deus. Qual é a lógica de Deus tentar nos atrair através da imposição do medo? Eu não creio que o medo sustente qualquer tipo de relacionamento, seja ele por pai e filho, marido e mulher. Eu não creio que esse seja o tipo de relacionamento que vai durar e que vai nos levar à salvação. Eu creio que Deus, sim, ele quer ter um relacionamento com o homem, mas baseado na confiança, baseado no amor, baseado num relacionamento sem interesse e sem medo. Até porque a palavra de Deus lá em 1 João 4,18 nos diz o seguinte: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, lança fora todo medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então não é isso que Deus quer. Não é impondo o medo que nós vamos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu não creio que Deus está usando pessoas para propagar o medo através de um evangelho que é totalmente intimidatório. Eu não creio que é isso que ele quer da gente, nem é esse o evangelho que ele quer que seja propagado. Tanto é que é amai a Deus em primeiro lugar. E se você parar para analisar, o mandamento é em amor e não em medo. Amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a si mesmo. Então veja que tudo é baseado no amor e não na intimidação, não no medo. Então a gente precisa começar a compreender que o relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado na vontade de eu me relacionar com Deus e não através do medo. Até porque a gente precisa entender que tudo com Deus se transforma em glória. Então quem transforma o ambiente é Deus. Então a gente precisa entender que é o amor quem vai transformar o nosso relacionamento em um relacionamento verdadeiro e não a intimidação e não o medo, que é um evangelho que está sendo pregado para que a gente fique preso a um relacionamento que não vai se sustentar por si só. Até porque nenhum relacionamento se baseia em medo. Você não se relaciona com pessoas através do medo. E se você se relaciona, a tendência é que ele acabe. Isso é natural. Até a própria palavra de Deus nos diz o seguinte. Em Lucas 9:23, nos diz o seguinte. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Inclusive, é para quem quer. Não é uma imposição, tanto é que ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, ele não está te obrigando a acompanhá-lo. Então não é, se você não fizer, você vai para tal canto, vai para o inferno, enfim. O que a gente precisa entender é que o relacionamento com Deus tem que ser porque a gente quer, por amor, por aquilo que ele já fez. Tanto é que Jesus deixa claro, se alguém quiser seguir-me, se você quiser, não é imposição, você tem que me seguir, então tome a sua cruz todo dia e siga-me. Não, tanto é que é livre-arbítrio, você vai segui-lo se você quiser, mas, logicamente, existem implicações, certo? Então a gente segue
por amor a Deus, por aquilo que ele já fez por nós, por obediência. A gente só obedece se a gente ama, certo? Se você não obedece, ou, por exemplo, você tem um relacionamento, mas só obedece àquela pessoa, na frente da pessoa, não é um relacionamento saudável, certo? E com Deus não tem isso, ele está vendo você em todos os momentos. Então, ou você obedece ou você não obedece. Não tem essa questão de vou obedecer até certo ponto. Não. E ele deixa livre para você escolher. E aí é logicamente a escolha de cada um. É se você quiser seguir a Jesus, tome a sua cruz diariamente e acompanhe-o, certo? E não o que você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Não é um relacionamento saudável com qualquer nível e muito menos com Deus. Não é isso que ele quer. Ele quer um relacionamento saudável, um relacionamento em amor. E quando você tem amor no relacionamento, você obedece, você tem confiança, você é uma pessoa fiel e assim por diante. Então, se relacionar com Deus é realmente ter a mentalidade de que eu preciso me relacionar por amor e não por medo. Mas, logicamente, que não é fácil e é todo dia. Tanto é que a palavra diz, tome sua cruz diariamente e siga-me. E aí você vai tendo um relacionamento com ele, fortalecendo esse relacionamento. Em fé, vai fortalecendo de glória em glória. E como sempre eu termino a nossa reflexão com uma oração para que Deus nos ajude, porque a gente precisa da ajuda de Deus. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor traga à nossa mente o que a gente precisa para se relacionar contigo, mas querendo nos relacionar através do amor a ti, através de fato, uma fidelidade genuína e não através do medo, através da intimidação. Nos dá a capacitação para podermos entender o que de fato é verdade, o que de fato é mentira, para que possamos ter um relacionamento verdadeiro contigo. Nos ensina, Pai, a te amar todo santo dia, tomarmos a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus, pois ele é o caminho, é por ele que nós teremos a salvação, mas a salvação em amor, amor a ti. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. Sempre às 10 horas tem uma palavra de Deus para que a gente possa refletir e crescer ainda mais entendendo o que é que Ele quer para nós. Se você quer compartilhar algo que você tenha aprendido com Deus, deixa nos comentários, para mim será um prazer aprender com você. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.